Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e essa é a nossa lição de número 35, cujo título é As Tentações. E nós estamos agora vendo o espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo enfrentava um certo problema, o diabo teve permissão de ficar atrás dele, e era o mensageiro de Satanás, e ele sempre estava, vamos dizer assim, atrapalhando o ministério do apóstolo Paulo. O Senhor Deus permitiu, existem coisas na Bíblia que nós não precisamos imitar. Por exemplo, a tentação de Jó. Jó, nós vimos que de uma hora para outra ele ficou na miséria, e aquilo ali foi para mostrar. Até então se acreditava que o bem e o mal vinham de uma única fonte de Deus. Então ali se viu que o bem vem de Deus e o mal veio de Satanás, que saiu da presença de Deus e feriu a Jó de uma chaga maligna. No caso de Jó, ele explicou também que era o que ele mais temia que lhe aconteceu. Então, o caso de apóstolo Paulo é o seguinte: o apóstolo Paulo foi um cidadão que teve esse privilégio de ter sido elevado até o terceiro céu, onde foram-lhe mostradas coisas que os homens não podem ver, foram-lhe reveladas coisas que o homem não é lícito receber essas revelações, mas a ele foi dado. Mas para que ele não se exaltasse, o Senhor Deus então permitiu que o mensageiro do diabo ficasse ao redor dele, atrás dele, e sempre estava prejudicando o ministério dele. Ele entrava numa cidade, fazia um trabalho gigantesco, em seguida, inexplicavelmente, levantavam-se as pessoas e perseguiam Paulo. Disse até em Atos 13:50 que as mulheres religiosas e honestas, numa certa cidade, se levantaram e perseguiram Paulo. E o Paulo um dia ficou chateado e ele orou ao Senhor. Ele buscou a Deus, 3 vezes ele fez isso, e disse: Deus, eu já não aguento mais. O Senhor retira esse mensageiro de Satanás. E o Senhor Deus disse que não ia fazer, que era para o bem dele, e disse: Paulo, a minha graça te basta. Então, uma pessoa hoje que é perseguida, ela não deve se igualar a Paulo e dizer: não, eu também sou perseguido porque Paulo foi, e dessa maneira eu tenho que sofrer. Porque muitas vezes é falta de sabedoria de se amarrar, de se proibir que aquele mensageiro do diabo toque em nós, que nos oprima. Bom, o título da lição de hoje, dessa parte de número 5a é o seguinte: a tentação de Paulo. E nós estamos meditando em Gálatas 4:14, onde o apóstolo Paulo fala sobre esse problema dele, que é muito mal interpretado. Aqui está escrito assim, 13:14, Gálatas 4:13-14. E vós sabeis que primeiro vos anunciou o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. E nós estamos baseando esse nosso estudo num relato que o escritor chamado T.L. Osborne, autor do livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, faz sobre o espinho na carne que o apóstolo Paulo teve. Eu estou pegando diretamente do Dr. T.L. Osborne, que é um estudo muito completo,
E eu não posso ter, vamos dizer assim, a vaidade de extrair algumas coisas aqui e mostrar que eu sou o tal. Não. Ele escreveu tão bem, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, devia fazer um estudo. Eu acho que não tem um pastor no Brasil, um sequer, que deveria deixar de ler esse livro. Todo mundo deveria ler. O que gosta do poder de Deus e o que é contra. Porque depois de ler o livro, a pessoa terá material para recusar ou não esses ensinamentos e certamente vai melhorar o seu modo de ver as coisas. Bom, o terceiro ponto que o Osmos mostra aqui como o espinho na carne de Paulo, ele põe o seguinte: ora, o que queremos considerar como terceira pergunta é uma resposta tão clara como as primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear o apóstolo Paulo? Resposta: para que ele não se exaltasse pelas excelências, quer dizer, abundâncias das revelações. E por causa da excelência das revelações, que os enfermos hoje em dia devem ser ensinados. É por causa da excelência das revelações que os enfermos hoje em dia devem ser ensinados a considerar sua enfermidade como um espinho que deve permanecer para que não se engrandeçam demais. Ele pergunta, é por causa disso? Porque o Paulo teve esse mensageiro, ele teve muitas revelações, esse mensageiro foi-lhe dado, então ele disse, olha, por causa das excelências das revelações, ele foi me enviado para que eu não me exaltasse. Disse hoje para os enfermos que eles estão doentes, enfermos, por causa que isso é um espinho na carne para eles. Bom, o Paulo não recebeu um espinho na carne de qualquer maneira, é porque ele teve abundância de revelações. Então esses enfermos também tiveram abundância de revelações? Você está vendo que o ensino aí está trocado, né? Continuando. Creio que a razão do espinho de Paulo certamente exclui quase todas as demais pessoas. Ao menos, não temos direito de Bíblia declarar que nossa enfermidade seja um espinho como de Paulo, se não recebermos também como ele tão grande abundância de revelações que precisamos de algo para não nos ensoberbecermos. Se dissermos que temos um espinho, então temos de concordar com o resto das Escrituras acerca do espinho de Paulo. Paulo gloriava-se em todas as bofetadas que sofria às mãos do mensageiro de Satanás. Mas, se as bofetadas eram enfermidades, e se sofremos enfermidades, como dizem que Paulo sofreu, por que então também nós não devemos gloriar com elas, ao invés de tentarmos ficar livres delas? Se nós nos gloriamos em nosso espinho, também não deveremos ir ao cirurgião para remover o espinho. Você está entendendo? O Paulo disse que tinha um espinho na cara. Ele disse que era o mensageiro de Satanás que o bofeteava. Alguém diz, bom, isto era doença, enfermidade. Eu também estou sofrendo porque eu tenho um espinho na cara. Tudo bem. O Paulo disse que ele tinha um espinho por causa das abundâncias das revelações. Essas pessoas teriam que mostrar as abundâncias das revelações que deu causa, origem, para que Deus lhe desse o espinho na cara, para esbofetear, para que ela não se soberbecesse. Bom, o Paulo recebeu esse mensageiro de Satanás, que o esbofeteava e o fazia ficar enfermo. Ele orou, Deus não quis tirar, então ele se gloriava nessas fraquezas. Se as fraquezas eram enfermidades, ele gloriava-se nas enfermidades. Hoje, aqueles que dizem que estão doentes, porque as doenças são espinho na carne que Deus deu, eles não deveriam então ir ao cirurgião. Doutor, remove esse caroço, esse tumor, remove esse mal. Porque se aquilo é um espinho que Deus deu, é para ficar com eles. Mas eles não fazem isso. Consideremos o que as Escrituras citam para provar que o espinho da carne de Paulo era uma espécie de enfermidade. Então, algumas pessoas citam alguns versículos para dizer que o que Paulo sofria era o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Eu vou ler direto aqui do livro, em vez de ler na Bíblia, para ganhar um pouquinho de tempo. Bom, 2 Coríntios 12, 9, diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Está vendo?
Então Paulo tinha doença. Não, ele disse fraqueza. Pois é, ele se gloriava. Outro, pelo que sinto prazer nas fraquezas, 2 Coríntios 12, 10. Estão achando que é enfermidade. Deixa eu ler tudo. Gálatas 4, 13, já vimos. Vós sabeis que primeiro vos anunciou o Evangelho estando em fraqueza da carne. 1 Coríntios 2, 3. Estava convosco em fraqueza. 2 Coríntios 10, 10. A presença do corpo é fraca. É a mesma palavra. Então a presença do corpo é doença? É doente? Outra, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos entender isso aqui. Essa palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8, 26, quando diz: da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. É também a mesma palavra usada em Hebreus 11, 34, quando fala dos profetas que da fraqueza tiraram forças. E se encontra em 2 Coríntios 13, 4, para exprimir a maneira como Cristo foi crucificado, porque ainda foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. A palavra fraco ou fraqueza, usada nessas escrituras, é a mesma usada em 2 Coríntios 12, 10, quando Paulo disse: quando estou fraco, estou forte. Se a palavra fraco significa enfermo, então a palavra fraco, forte, quer dizer logicamente que estava bom de saúde. Essas palavras fraqueza ou fraco, assim da vida de Paulo, nunca foram usadas para dar ideia de enfermidade ou de alguma doença nos olhos. Veem como as pessoas mudam as coisas, né? Observemos o uso da palavra fraqueza, que é traduzida da mesma palavra e raiz citada acima, como nós usamos nas seguintes escrituras. Substituamos cada vez a palavra enfermidade ou doença e veremos que não dá certo. Romanos 4, 19, 8, 3, 8, 3, 14, 2 e 21, 1 Coríntios 8, 9, 9, 22, 15, 43, 2 Coríntios 3, 13, 4, Hebreus 5, 2 e 7, 28. Em várias dessas escrituras, a palavra fraqueza se contrasta com poder ou força, sem qualquer ideia de fraqueza resultante de doença. Quando Paulo fala da sua fraqueza diante da igreja, exprime a sua insignificância no seu próprio poder, confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus, para que a fé dos coríntios não se apoiasse nem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 25. Agora, o próprio Paulo diz assim: não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Gálatas 4, 14. A palavra tentação, que é interpretada para significar uma espécie de doença, é traduzida da mesma palavra grega usada para exprimir o desafio de Satanás no deserto. Acabou o diabo toda a tentação. E usada por Jesus quando disse: orai para que não entreis em tentação. Nenhuma nem outra dessas palavras tem qualquer referência à enfermidade ou à doença de qualquer espécie. Você está vendo? As pessoas pegam fraqueza e dizem que é doença. Mas em todas essas palavras que nós lemos, não fala que é doença, fala que é fraqueza. Outra, C. O apóstolo diz assim: vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6:11. Bom, ensina-se que Paulo era quase cego, a ponto de precisar escrever letras grandes. Mas consideremos os seguintes passos. Primeiro, a palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra que está escrita em 2 Coríntios 3,6. A letra mata, o Espírito vivifica. E certamente não se refere a uma letra do alfabeto. Quando Paulo diz: vede com grande letra eu vos escrevi, ele não quer dizer que era um A bem grande, não. Coitado do Paulo, é tão ceguinho, né? Que não sabia fazer um A pequeno, ele fazia um A muito grande. É a mesma palavra, a letra mata, o Espírito que vivifica. Quer dizer, não é a letra alfabeto, é a linguagem, vamos dizer assim, a filosofia que ele estava querendo dizer. Outra, segundo, a palavra grandes, usada no português em Gálatas 6:11,
é traduzido de uma palavra grega que significa uma forma quantitativa. Quanto, segundo o Dr. John Strong, e mais, essa palavra grande, traduzida do grego, não é a mesma que se usa para exprimir tamanho, em Lucas 22:12. Ao falar de um grande cenáculo, a palavra grande em Lucas é traduzida da palavra grega megas, que significa simplesmente grande em tamanho. Mas a carta de Paulo 6:11 era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Você está entendendo? O que Paulo escreveu aqui é esse grande em quantidade e não em tamanho, megas. Bom, terceiro, sem dúvida Paulo fala de sua epístola ser grande em quantidade, simplesmente porque não era seu costume escrever com a sua própria mão. Vede que carta vos escrevi de minha mão, Gálatas 6:11, que consta na versão de Figueiredo. Quer dizer, essa tradução de Figueiredo, ele colocou já, vede que carta, e não que letra. Então a letra ali significa uma carta, significa não a letra, o alfabeto. Continuando. B. Porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e mudarias. Gálatas 4:15. Bom, está vendo? Paulo tinha um problema. Porque se pudesse fazer transplante, coitado, era tão cego que ele acha que o pessoal arrancava o olho para dar para ele. Bom, muitos crentes acham que a Escritura é mais uma prova que os olhos de Paulo eram tão doentes, talvez com uma doença que está muito no Oriente chamada oftalmia, que o povo estava pronto a lhe dar os próprios olhos para substituírem seus olhos doentes. Mas parece-me somente presunção, uma suposição, que Paulo tinha uma doença dos olhos sobre tal escritura. Não há dúvida alguma que a expressão dos Gálatas era simplesmente uma expressão de carinho e amor para com o ministério fiel de Paulo. Numa reunião de despedida, que encerramos as 3 semanas gloriosas na campanha de Kingston, Jamaica, durante a qual mais de 100 surdos, mudos e mais de 90 pessoas inteiramente cegas foram curadas, um dos amados pastores jamaicanos, nas suas palavras de despedida, nos disse: irmão Osborne, nosso povo ama, estão louvando a Deus por sua vinda aqui, e querem que saiba que cortariam o braço direito e dariam a você, se fosse possível. Essa expressão de devoção certamente não era a prova que eu tinha, um câncer no meu braço direito. Depois de examinar as escrituras principais, que muitas pessoas consideram como prova que Paulo era doente, ou que sofria de uma doença dos olhos, vemos que precisamos somente de alguns minutos de estudo para descobrir que todas as escrituras não provam o que se ensina tradicionalmente acerca delas. A doença alegada de Paulo contraria grande parte da verdade bíblica. Vamos considerar agora fatos para meditar sobre a espinho na carne de Paulo. Bom, é outra coisa que talvez nós continuemos, porque dá para entender. Era bom que você tivesse esse livro Curar Enfermos, para você aprender isso, porque é uma coisa trágica. Esses falsos mestres, quando eles aproximam de você, e eles se preparam, e eles vêm e provam, porque provam que aquilo ali é daquela maneira. E muitos incautos, pessoas que não têm assim uma base doutrinária, não têm uma profundidade na palavra de Deus, dão ouvido a essas pessoas. E começam depois com a campanha, e eles são fanáticos, eles insistem, e aparentemente eles estão com a razão. E nada disso é verdade. Eles estão sem a bênção, estão sem a verdade, e estão ensinando coisas que não têm o menor apoio bíblico. Por que é que nós estamos ensinando isso? É para poder fazer você despertar. Porque não tem nada que corta mais o coração do que a gente ver um cristão, um bom cristão, enganado. Ele vive doente, ele vive na miséria, ele vive oprimido, ele vive chateado, ele vive aborrecido, e simplesmente as coisas não funcionam para ele. E às vezes ele diz: eu não sei o que há comigo, eu não entendo porque para mim as coisas não funcionam, eu faço tudo que é de direito e não funciona. Aí vem outro e diz: olha, você está assim porque isso é a vontade de Deus, é o espinho na carne. E a pessoa diz: eu sou um outro Paulo. Para mim ser um outro Paulo é muita prevenção minha. Mas eu teria que ser levado ao terceiro céu para conhecer o que Paulo conhecia. E Deus daria para mim também um mensageiro de Satanás, porque senão eu iria me desobedecer. Ele, sabendo da minha constituição, vendo que eu sou fraco,
as revelações seriam tantas que eu iria me perder. Mas não é o caso, nem o seu. Vamos passar para outra sessão, em nome de Jesus.